Fala pessoal, começando mais um programa Acréscimo de Futebol Carioca por Outros Ângulos. Eu estou aqui com Felipe Lucena e Rafael Fernandes. Eu sou o Altair Alves, sejam todos bem-vindos. O programa que vai falar hoje sobre tudo de bizarro que aconteceu nesse final de semana no futebol carioca, né? Final da Taça Guanabara entre Fluminense e Vasco. Uma parte com torcida, outra parte sem torcida ali do jogo, né? Teve de tudo. Vamos falar também do Botafogo, que tem um jogo importante no meio de semana pela Copa Sul-Americana, e do Flamengo. A torcida está insatisfeita com o técnico Abel Braga. Bom, começando o programa, não podia ser diferente, né? Não dá para deixar passar em branco. Todo esse imbróglio que envolveu o Vasco e Fluminense durante a sexta, começou na sexta-feira, nessa disputa. Madrugada de sexta. Na madrugada de sexta-feira, com a presença ou não de torcida na final da Taça Guanabara, né? Os portões abertos. Foram abertos no final do primeiro tempo ali, né? 30, dos 30, né? E aí, como é que vocês observam isso tudo? Começou na sexta-feira com o Vasco querendo que a torcida ficasse no setor sul, porque é de direito, foi conquistado lá atrás, o Fluminense alegando que tem contrato. Essa briga é antiga, né? Já aconteceu em outros clássicos. E acho que antes de qualquer coisa, a FERJ deveria ter conversado com os clubes quando fez o regulamento, quando se reuniram todos ali, para definir isso, porque sabia que esse clássico ia acontecer uma hora ou outra e ia precisar resolver essa questão. Então deveria ter definido isso antes, para não deixar para uma véspera de final para resolver isso. Aí o Vasco quer o direito dele, o Fluminense quer o direito dele. Ficou essa briga, faltou também grandeza das duas diretorias, que um lado podia ceder, podia considerar, não, tudo bem, hoje você entra no Sul, no próximo jogo a gente entra, porque vão ter outros clássicos entre Fluminense e Vasco ao longo do ano, e vai precisar resolver essa questão. Então faltou organização da FERJ, como sempre faltou grandeza das diretorias, e quem sofreu foi o torcedor, que é sempre o lado que se ferra nessa história toda. E que pagou para estar lá. Para não estar, né? Depois para não estar e depois estar, mas comprou o ingresso antecipado. A torcida do Fluminense, a diretoria pediu para não ir, acabou não indo ninguém, o Fluminense jogou sem torcida praticamente, quando pôde entrar, entrou só a torcida do Vasco. Enfim, o espetáculo foi penalizado, o jogo viu que não foi grande coisa, e talvez pudesse ser melhor se tivesse torcida. Então até o jogo melhorou um pouco quando a torcida começou a entrar, começou a ter lances ali. Fosse uma outra atmosfera entre os jogadores mesmo. Isso que vocês estão falando faz todo sentido, né? Como se transformou em outra partida a partir do momento que a torcida conseguiu entrar no estádio. Inclusive pro Fluminense, que estava sem torcida praticamente, o Fluminense criou chances de gols depois que a torcida do Vasco entrou. Talvez isso motive o jogador ali, ver que tem torcida rival, ver que tem gente vendo. Enfim, o Bruno Silva falou na saída do primeiro tempo, ele falou que sem torcida, ele até achou que o time entrou meio sonolento por falta de torcida, por falta daquela emoção que vem para dar arquibancada pro campo. Enfim, o jogo foi penalizado, o torcedor foi penalizado e quem realmente tem culpa não foi penalizado nem vai ser. E teve confusão lá fora. Acho que 10 pessoas foram parar no hospital, não sei quantas pessoas foram parar no atendimento do Maracanã ali, criança, idoso. Criança correndo. Exatamente. Gás de pimenta. Só pra gente contextualizar ali no momento, o presidente do Vasco, né, disse que a torcida do Vasco deveria comparecer porque a decisão do justiça seria revertida ali momentos antes da partida. Acabou que não aconteceu, né, porque o jogo começou e os torcedores ainda não conseguiam acessar o estádio do Maracanã, ficou muita gente do lado de fora, muita gente foi embora também, né? Sim. Muita gente que comprou, pagou, acabou não vendo o jogo, porque foi lá e desistiu. Desistiu e chegou em casa e viu que a torcida estava entrando, né? Então, você imagina a confusão, né? Acho que até do ponto de vista jurídico para o Vasco, sim, isso vai dar um problema. E vou ter que pagar uma multa, né? Se assumir o risco, vai ter que pagar. Eles assumiram o risco da torcida entrar e tal. Acho que é uma multa de 500 mil reais, mais ou menos, né? 500 mil, vai ter que pagar a multa. E essa questão do imbróglio jurídico ali poderia ser resolvido antes, com uma conversa anterior. Só que tem uma questão também do consórcio do Maracanã, que eles estão para fechar com o Vasco, então eles meio que deixaram a situação acontecer, porque é interessante para eles ter o Vasco daquele lado, porque o Vasco tem mais torcida que o Fluminense, é mais rentável que o Fluminense. Então, para eles é mais interessante, só que o Fluminense também não quer perder. E, por outro lado, o Fluminense tem uma dívida com esse consórcio também. Então, tá uma briga muito maior ali. Não é só... Quando a gente falando, é só questão de lado. Não é só questão de lado, né? Não é tão profunda, né? Não é tão fútil. E tem outra coisa também. As duas diretorias estão ameaçadas de cair, do Vasco por uns motivos, do Fluminense por outros. Então eles também tentaram jogar para a própria torcida ali. O Abad comprou a briga. A simpatia da torcida. Comprou a briga. A torcida não gosta dele e o campeão tem essa coisa da resistência, da golpe. Da eleição com o Eurico e tudo mais. Os dois queriam aparecer. Os dois queriam jogar para a torcida. É o famoso carrinho na frente da torcida organizada, você vibra ali, a torcida gosta de você por isso.
O Abad fez muito isso, ele comprou a briga para poder agradar a torcida do Fluminense. Só que não sei se funcionou, porque uma parte da torcida está revoltada com ele, continua revoltada com ele por outros motivos. Bom, pessoal, falando agora um pouco da partida em si, né, entre Vasco e Fluminense. Teve jogo, né? Tivemos jogo com torcida, né, ali numa parte do jogo, né, no segundo tempo. E aquele rapaz que entrou jogando água na cabeça lá. Rapaz, também é gentileza sua, né? Um pouco rechonchudo, a camisa um pouco A camisa era um pouco menor. um pouco menor do que ele pode ser. O Vasco venceu por 1-0, né, foi campeão. Como é que vocês viram a partida ou não? Vi. Porque vocês não viram, eu não tenho que falar, mas vocês viram como é que... Repórter no jogo. O Rafael tava no bem jogo. pertinho. Foi um jogo até chato, Foi não sei ruim, se você né? concorda, Foi ruim. né? Você também assistiu. É melhor não ter Foi- torcida mesmo. pra Foi um mim. jogo chato, foi sem muitas emoções, sem muitas chances de gol. Eu vi muita gente até falando que o Fernando Miguel, o goleiro do Vasco, agarrou muito. Eu, sinceramente, não Ele vi. foi eleito o nenhuma- melhor jogador da partida. Mas eu não vi tanta interferência dele. Ele deu no uma bola de resultado. cara, né? Com o rosto. Ele Né? deu uma bola com o rosto, o Foi chute muito do mais- Ione, ou Johnny Gonzalez. Mas não foi uma defesa, né? Não. em si. O jogo, na verdade, foi interessante, interessante é exagero, né? Mas teve um desenho tático bacana ali de ver, pelo menos, pro nível do futebol carioca. O Vasco é um time Os defensivamente dois muito... times organizados. o Vasco é um time taticamente. defensivamente muito organizado, laterais altos, Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. volantes que marcam bem. É um time que se fecha bem e o Fluminense com aquele toque de bola que tá cada vez mais interessante. Dá pra ver que vai sair alguma coisa dali uma hora ou outra. Precisa de entrosamento porque os jogadores são limitados, mas tem alguma coisa ali no Fluminense. O Vasco também tá consistentemente defensivo, ele tá com um sistema defensivo interessante. Então acabou sendo um jogo tático legal de ver, mas não tinha cara de final. Primor técnico Não também tinha, no não tinha jogo. emoção de final, assim, foi Bonito decidido- de se assistir. foi decidido numa bola parada. O Fluminense teve três chances claras, né, que foi essa do Ione, ou Johnny Gonzalez, que bateu no rosto do Fernando Vamos Miguel. descobrir o nome Uma dele. cabeçada do A Luciano. cabeçada do após Luciano um sozinho para cruzamento fora. primoroso do Everaldo. E o Everaldo também perdeu na marca do Na pênalti. marca do pênalti. Basicamente foi isso. Uma curiosidade é que o lance do gol do Vasco, da falta que gerou o gol do Vasco, foi uma roubada de bola do Vasco pressionando a marcação. Coisa que o Fluminense estava fazendo antes, O pressionando a Vasco marcação fez do várias cara. vezes isso contra o Fluminense No recuava segundo muito a tempo. bola até o Rodolfo, o Digão, tentando saindo jogando. Sim. Só que Se eu aí não me engano- teve um momento que o Vasco conseguiu, né? Se eu não me engano, foi o Marlon que perdeu a bola e teve que fazer a falta e a falta gerou gol. Eu acho até que o Rodolfo falhou, acho que dava pra ele ter saído naquela bola ou ter tentado pegá-la ali. Ela passou por todo mundo, é aquela bola do goleiro. Mas enfim, já foi. Quais são os próximos jogos de Fluminense e Vasco? Qual competições eles jogam? O que vai O acontecer? Vasco joga quarta-feira contra o Serra no Espírito Santo, em Cariacica, pela Copa do Brasil, segunda fase Serra, o da Copa do Brasil. segundo time do Espírito Santo. Serra que eliminou o Remo. Teoricamente era para ser Remo contra o Vasco, mas aí surpreendeu, o Serra surpreendeu e A Serra venceu o Mar. E o Fluminense vai ter a Estreia estreia do do Ganso, Ganso. né? Finalmente. Bangu, Contra o sexta-feira. Bangu, Isso que sexta-feira. eu tava falando do esquema tático do Fernando Diniz, acho que o Ganso Vai encaixar O time bem. vai ter um Tem- critério, Então, assim, tem a tudo nessa pra- que falta o Fluminense ali no lugar do Daniel, né, naquela Um região. armador, um camisa 10. Central Precisa também de um gramado. finalizador, né? Porque o Everaldo perde muito gol, o Ione Gonzalez começou bem, ou o Johnny Gonzalez, começou bem, mas parou de fazer gols. No caso seria o Pedro. O Luciano é meio desequilibrado, é bom jogador, mas de vez em quando perde a linha, foi expulso ontem. Enfim, precisa de um armador, um camisa 10 e um camisa 9. São os dois que estão pra estrear. Já né? tem O isso no elenco. É, o Ganso e o Pedro. Vamos estrear. Não sei quanto tempo o Pedro fica também, né? Porque já está sendo sondado há muito tempo por times europeus. Bom, falar agora de Flamengo, né? O Flamengo não se classificou para a final da Taça Guanabara, né? Perdeu pro Fluminense. E a torcida do Mengão está insatisfeita com o técnico Abel Braga, hein, Rafael Henrique Fernandes? Pois é, a torcida do Flamengo insatisfeita com o técnico Abel Braga, muito por conta dessa eliminação teoricamente precoce contra o Fluminense. Todo mundo esperava que o Flamengo fosse passar, ao menos na teoria. Todos esperavam que o Flamengo fosse ganhar, né? Sim, mas o empate já classificava o Flamengo para a final, né? E muito por conta da não escalação do Arrascaeta, que é a principal contratação do Flamengo para o campeonato, para a temporada, e uma das principais contratações do futebol brasileiro. Sim. E o Abel Braga ainda não conseguiu achar uma vaga, uma função tática para o Arrascaeta no time titular. Então, a insatisfação da torcida se dá muito também por conta disso. Acabou né, que ele Felipe? entrou e errou, né? Falhou no acabou gol do falhando. Fluminense. Mas acho que é Isso é uma cedo. felicidade, né? Isso aí não É. dá pra... Sim, acho que é cedo para pedir a cabeça do Abel. O ano tá começando, ele tem um elenco grande, ele vai ter que treinar bastante, ver muitos jogos, avaliar muitos jogadores ainda para poder ver quem vai ser time titular. O Flamengo tem outras competições maiores ao longo do ano.
Acho que é muito cedo pra pedir a cabeça. Também uma das coisas que a torcida ficou insatisfeita nessa atuação, especificamente falando contra o Fluminense, foi a postura do Flamengo. Jogando pelo empate, não abdicando de atacar. Mas aí e tem uma tentar outra vitória. questão que é sempre assim, as pessoas sempre acham que o problema é o time deles, não consideram a qualidade do adversário. O Fluminense deu uma nota tática no Flamengo ali, o Fernando Diniz ele conseguiu A com atuação do Fluminense foi bem o padrão de superior jogo do Flamengo. Fluminense ali, ele conseguiu anular o Flamengo, na verdade. Não foi o Flamengo que se abdicou de jogar. Até foi por pouco, um pouco até foi isso. Mas no geral foi muito mais mérito do Fluminense do que desmérito do Abel. Bom, o Flamengo, como não se classificou para a final da Taça Guanabara, também vai entrar já nas oitavas de final da Copa do Brasil e ainda não estreou na fase de grupos da Libertadores, que ainda está naquela fase de playoff, né? Então Folga durante essa semana, vai jogar só no domingo, né? Contra o Bastante Americano de tempo Campos. pra treinar aí o elenco pro Vai Abel usar ainda mais perceber o time titular. Vai jogar contra o Americano de Campos, provavelmente o jogo vai ser no Maracanã, né? O americano que é o maior rival do Botafogo. Pelo menos nos últimos 20 anos, tem sido o maior rival do Botafogo. Bom, falar agora do Botafogo, o Fogão, hein? Que também, assim como o Flamengo não conseguiu a sua vaga na final da Taça Guanabara. Saiu antes, né? Não conseguiu nem pra semifinal, né? O Botafogo vai enfrentar o Defensa e Justiça, gostou da pronúncia? Da Argentina, Dá pra na, repetir aí? Contra o castelhano também. tá bom, né? Na quarta-feira, não pede pra repetir, não, tá bom. Na Copa Sul-Americana, o Botafogo enfrentando aí a equipe argentina, tá vendo? Eu não vou falar o nome de novo. O Botafogo venceu o primeiro jogo por 1-0, naquele golaço do Eric naquele Finalzinho do jogo. naquele dia de chuvoso, dilúvio que teve aqui no Rio de Janeiro. E a Copa Sul-Americana tem o critério do gol fora de casa, ou seja, o Botafogo pode empatar e pode perder por a diferença de um gol, desde que faça Sim, não um tomou golzinho gol lá. no Engenhão, no estádio Milton Santos, então Em tese, mas se não levar gol na Argentina, o Botafogo praticamente se se classifica. classifica. E não é- Sim. Não é um estádio difícil de jogar, o estádio do. Um estádio Defensa, menorzinho, não tem tanta torcida. Acho não que é- a capacidade, no máximo, assim, são 10 mil pessoas, não vai estar aquele caldeirão, então... Não é um grande Apesar time. do time dele ser muito bom, né? É bom. Tá em segundo, né, na Argentina, né? É um time muito bom. Chegou aqui, é porque ele foi prejudicado por conta da chuva aquele dia e tal, com o time de toque de bola e tal, de envolver o adversário, mas não conseguiu fazer isso, felizmente, nesse caso, por conta da chuva. Tomara que chuva lá também. O Chuva de gols. Podia ter, né? Mas Vai nem ser tanto, difícil. né? Vamos ver. O Botafogo que vai ter a volta do Léo Valência, provavelmente ele vai ser relacionado para o jogo, não sei se vai entrar, talvez no segundo tempo ali numa situação de emergência que a gente espera que não aconteça. E, fechando o noticiário internacional do Botafogo, não vai ter o João Carli, né? Que mais uma vez está com uma entorse no joelho lá, que já o tirou do final da temporada do ano passado. Ele já Pode fazer começou- falta, né? Jogador argentino, Jogador Sim, jogador e ele entrou sul-americano. bem nos últimos jogos do Botafogo, arrumando O bem. a substituto defesa deve ser o dele. Marcelo Benevenuto, né? Provavelmente. Teoricamente. Ele vinha jogando bem no Carioca. Vamos ver. É porque o cara com a posicionamento, a experiência já dele, tem né? uma identificação, a Tava torcida gosta conseguindo do dar Carlos. um jeito ali. né? Ajuda. Mas o Marcelo não é mau Jogo jogador, decisivo. não. Sério. Enfim, a gente deseja pronta recuperação para os nossos gringos de vidro do Botafogo. Terminando aí o programa Cresce, vocês querem falar alguma coisa que não. Não, Alguma coisa da final aí, da torcida? Quer xingar alguém? Quer falar? podia xingar, né? Podia fazer uma sessão xingamento do Não, Acréscimo, depois mas que é a melhor gente não, porque fechar aqui, a gente xinga. todo deixa aqui de multa, só o Vasco vai pagar dessa vez. O Acréscimo não quer pagar multa nem processo, não. É isso, Rafael? É Henrique? isso aí, cara. Bom, galera, é isso aí. Até semana que vem. Lembrando que você pode e deve se inscrever nas redes sociais do Acréscimos, YouTube, Facebook, Twitter e também no Diário do Rio, também através do Twitter e Facebook. Instagram não. Facebook, Instagram não, né? e- Siga o Diário do Rio no YouTube, Instagram, né? Mas não tem como se inscrever. Spotify, todos os seus... Tem o podcast do Acréscimos, né? Spotify não, é podcast, É. Spotify é banda. Tem no Spotify, né? Tá hospedado. Ou em Também. qualquer outro streaming de música, de áudio. É, isso de aí. Pra ouvir também, pra ver e ouvir e sentir. Acréscimos é pra todos os sentidos do seu corpo. É uma experiência sensorial, né? É isso, galera. Até semana que vem. Um abraço.